mundial. E tô à disposição. Muito obrigado. Obrigado. Não, na verdade eu tenho que fazer só mais uma pergunta. Eu prometo. É a última. Já que a gente falou que amanhã é eleição, né? Eu queria saber sua opinião sobre o que aconteceu em São Paulo ontem. Que o Pablo Marçal, BO, depois né? de um podcast, ele mostrou o exame lá, né? De toxicológico. Toxicológico. Né? Do toxicológico. Do Boulos, né? Só que aí o Boulos mostrou que é falso, né? É um crime eleitoral grave isso aí, né? Gravíssimo. Quais as consequências? Até porque 2 dias da eleição, não tem como provar. A postagem do Marçal, ela atingiu mais de 20 milhões de visualização. Fora as pessoas que compartilharam, né? Que não tinha o CRM do médico, que a clínica tava com o nome errado, todo fraudado ali, né? Era desse jeito, laudo mano. falso, Nossa, não. Mas o Marçal não ia dar uma rapa Queria saber dessa. só a sua opinião disso aí. Não acredito não, mano. Ou será que foi uma jogada? Vou fazer isso aqui, vou me jogar no segundo turno por conta disso? Porque as pesquisas falam que ele tava em 3º lugar. Em primeiro e em segundo também. Primeiro Nunes, segundo Boulos e 3º Marçal. Bom, olha só, essa é uma eleição, eu que lido com eleição esses anos todos, com um grupo de estudo de direito eleitoral aqui no IMEPAC, lá na universidade, essa é uma eleição sui generis. Ela sai depois de uma polarização extrema que nós vivemos na eleição presidencial, em que intitularam, um grupo se intitulou da esquerda e outro grupo se intitulou da direita. E, na verdade, eles pegaram pautas que não são deles. Saiu nisso e a gente esperava muito a entrada nas campanhas de Jair Messias Bolsonaro, excelentíssimo senhor ex-presidente, e Luiz Inácio Lula da Silva, excelentíssimo senhor presidente atual. A gente achava que eles iriam entrar com mais afinco na campanha eleitoral municipal. Mas o primeiro fenômeno que ocorreu, a campanha eleitoral começou muito tarde. Por causa da própria modificação da lei eleitoral, por causa do próprio sistema partidário, não deu tempo para o povo, nessa eleição mais importante, conhecer realmente os candidatos. E o sistema partidário brasileiro, ele enforca os pequenos partidos. Aí a gente vai para São Paulo. Enquanto o senhor Ricardo Nunes, que é prefeito de São Paulo, que tem o 3º maior PIB do país, porque o primeiro é da União, o segundo é do estado de São Paulo, o terceiro é a cidade de São Paulo, que tem mais PIB que Minas, certo? Enquanto ele tem quase a metade do tempo da propaganda eleitoral, o Marçal não tinha. O Marçal não tinha 30 segundos, não tinha 10 segundos. E o Pablo Marçal sabe jogar nas redes sociais, ele já notou isso. E ele quer pegar um bloco do movimento bolsonarista. Então Bolsonaro e Lula se afastaram da campanha, certo? Com medo de crescimentos de outras lideranças, e o Marçal passou para um ataque inicialmente fantástico, politicamente falando, fantástico. Ao mesmo tempo, o direito eleitoral não conseguiu acompanhar e restringir o avanço político, né, de tanta agressão política. O nosso sistema eleitoral está caquético. Ele não tem força suficiente para pôr na cadeia quem apresenta um laudo falso dizendo que o outro é usuário de cocaína. Para não pôr na cadeia um outro que fala que esse homem é membro do PCC. A gente não tem um sistema eleitoral capaz de acabar com essa maldade que nós chamamos hoje de maldade política. Então, o que está acontecendo é migração de parte do bolsonarismo para um moço muito inteligente. Eu não posso me manifestar em outro aspecto. São Paulo não teve um debate ainda à altura de que realmente São Paulo precisa, né? E os ataques foram tão violentos que nós estamos aguardando um segundo turno em São Paulo mais violento ainda, uma guerra, com todo respeito, Israel-Palestina. Que isso? Né? E o que vai acontecer? O que está acontecendo? Pesquisas recentes e sérias dizem que 40% da população eleitoral vai até a urna, até o dia, sem saber realmente em que votar. Com exceção em cidades médias e pequenas. Cidades
cidades de médias para grandes, como Araguari, por exemplo, já está definido, porque a cidade, pelo tamanho, apesar de Araguari ser uma cidade grande, o porte ainda é condensada. Então a campanha para vereador aqui foi uma campanha mais fácil do que, por exemplo, está sendo a campanha em Uberlândia. Vou te falar sobre a campanha de Uberlândia. Olha onde nós estamos parando. Já acabou nosso horário? Já acabou, né? Na hora que você acabar aí, a gente encerra. Vou te falar o que está acontecendo em Uberlândia. Eu estava passeando com a Carol esses dias, no meio da Avenida Rondon Pacheco. E havia uma lei estadual proibindo banners nas avenidas. Certo? E um candidato a vereador muito inteligente meteu os banners de fora a fora. Eu falei, Carol, uma lei estadual, uma lei municipal, perdão. Havia uma lei municipal em Uberlândia proibindo banners, né? Eu falei, Carol, eles estão tirando os banners. Eu vi fiscais retirando. Eu falei, esse cara que colocou é muito inteligente, porque ele vai ganhar na justiça o direito de colocar. Ele ganhou. Ele colocou uma placa muito interessante, censurado. Ah, rapaz, olha só. Em Araguari nós não tivemos esse problema, porque o juiz eleitoral aqui, uma zona eleitoral, ele tem o maior controle da ação. Sim. Certo? O juiz tem um poder de polícia único. Ele vira pra você, tira aí. Agora. Numa cidade de tamanho de Uberlândia, não consegue controlar. Não consegue. Porque você tem um movimento na Rondon, é fácil você retirar. Mas você vai lá na Ortísio Borges, você não chega a tempo. Tá? Então, que acontece em São Paulo também. Não, São Paulo muito pior. É muito pior. São Paulo muito pior. Esse moço é um fenômeno, porque o Marçal pegou parte do bolsonarismo. Raiz. Tanto é que grandes políticos bolsonaristas estão do lado dele. Verdade. Salles, a Carla Zambelli, fizeram um jantar para parte da elite paulistana para apresentar o Marçal. E ele é uma figura, ele tem um domínio de linguagem muito grande. Mas você acha que um crime eleitoral desse pode tirar a candidatura dele? Então, o aviso da excelentíssima senhora presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Carmen Silva, Carmen Lúcia, né, desculpe, foi muito claro. Nós não vamos coadunar com violência política. Certo? Então, foi colocado. Então eu acho que ele corre um risco grave de sofrer uma ação de inelegibilidade. Certo? Ele corre esse risco, tá? Mas ao mesmo tempo, ele corre o risco de ser a grande surpresa nas urnas de São Paulo, porque 40% da população eleitoral tá indo votar sem saber. Certo? Então o que ele queria estar na mídia, ele conseguiu. É óbvio, eu não sei o resultado. Se ele forjou isso tem que dar cadeia. Se ele fez isso, uma maldade nesse nível, isso tem que ser retirado da vida política. E se mente nessa altura, imagina. Mas e se ele não fez? E se ele achou que era verdade? Então tem uma série de fatores que neste instante não é bom a gente comentar, porque a sociedade tem que definir em quem quer votar. Tá? Uma coisa eu vou te falar, certo? Eu já disse para os meus colegas, quando eu trabalhava como promotor eleitoral, hoje eu sou procurador de justiça, não atuo mais. Mas uma coisa eu vou falar, as cidades vão amanhecer sujas. Até hoje panfletar? Infelizmente. Você escreve o que eu tô falando. Amanhã, não é, Cezinha? Você que tá fora, pode ver que sua cidade vai amanhecer suja. Olha, aquele santinho tem um CNPJ. Aquele santinho tem de onde vem, certo? A partir do momento que você pegar um santinho desse e conseguir provar que foi fabricado por uma gráfica a mando de um político e caçar esse político, isso some. Não, mas tá aí. Amanhã a cidade vai sujar. Por que vai sujar? O político arrisca. Ele arrisca porque ele sabe que 40% da população está indecisa. Vou te falar, eu tenho um amigo que é candidato a vereador. Hoje ele me ligou. Coral, você sabe meu número? Eu falei, não. Você vai votar em mim? Eu falei, pois é. Eu não sei o número dele, então eu faço parte. E outra coisa que eu quero avisar a sociedade. Boca de urna não é territorial. Ou seja, eu tô a 100 metros da urna e eu posso fazer... Não, boca de urna quer dizer qualquer movimento que eu faça no dia e na véspera da eleição tendente a influenciar o eleitor. Isso é boca de urna. Perfeito. Certo? É o artigo 299 que a gente tem ali do Código Eleitoral alguma força. Então, assim... Voltando, tanto o senhor Pablo Marçal, como Tabata, como Datena, como Boulos, como Ricardo Nunes e como a senhora, eu não me lembro. Marina Silva. Maria Helena, certo? Até agora não me disseram por que veio, tá? Não me disseram. O Ricardo Nunes, né?
O Ricardo Nunes tenta manter o espólio de Mário Covas Neto. Exato. Certo? Ele precisa provar isso. Tá? O Datena sempre quis ser candidato e agora está baixo nas pesquisas. A Tabata não conseguiu se estabelecer, certo? Não conseguiu conquistar o público paulistano. A Marina não fala o que é o ideal. O Marçal partiu para pancada. E o Boulos... Segundo deputado mais votado do Brasil. Segundo deputado mais votado do Brasil, o Boulos ficou numa encruzilhada. Isso é uma visão minha como professor de direito eleitoral. Certo? O Boulos ficou numa encruzilhada, porque o Boulos representa um lado, uma área da esquerda que queria o apoio do Lula. O Lula tinha que ter ido em comício. Não, o Lula só gravou. Mas o Lula pediu voto pra ele. Mas só pediu. Ele não foi. Ele não foi. Ele não foi nos comícios, ele não peitou. E o Lula disse, gente, eu tô cansado, é difícil, eu tenho que ir em todo mundo. Gravar não é mais como estar presente. O Bolsonaro também. O Bolsonaro ficou em 2 pés, num barco de Ricardo Nunes, num barco de Pablo Marçal. Sabe o que eu queria? Eu queria mais tempo de propaganda política. Esse negócio, isso é chato, isso é chato. Chato é novela que não tem audiência. Tinha que ter mais propaganda política. Sério? Certo? Sabe o que eu queria? Eu queria que um prefeito tivesse a hombridade de, a partir da sua eleição, colocar um painel no meio da rua e mostrar com o que tá gastando. Sabe o que eu queria? Que os vereadores dessem satisfação num painel. Hoje a Câmara de Vereador votou isso. Hoje nós fizemos isso. Eu tenho tantos assessores. Eu ganho tanto. Era isso que eu queria como cientista político. Transparência. Agora, por exemplo, os caras falam assim, não, você tem São Paulo, o Pablo Marçal, fulano, não vai dar conta de governar. Gente, São Paulo tem 25 prefeituras. Se o cara colocar as pessoas certas, São Paulo vive por si só. Certo? Você vê, vamos voltar para a nossa realidade, a nossa capital, Belo Horizonte. O Fuad herdou a prefeitura. Vamos falar sobre Belo Horizonte. O Fuad, sempre técnico, o Turquinho, herdou a prefeitura do cara que saiu para ser governador, não pôde se reeleger, que é o Calil. O Fuad veio ali, ninguém falando nada. Apareceu em primeiro lugar o tal do Tramonte. Um cara de imprensa e tudo mais. E o Tramonte teve a sua primeira denúncia forte, que é que na hora que estava tendo reuniões na Assembleia, quando ele era deputado, ele estava fazendo propaganda. Ele estava no rádio. Ele estava na TV, melhor dizendo. Entendi. Então o Tramonte, que é um cara, bem postado, teve que saiu em primeiro lugar, começou a ser carcomido. A Duda Salabert não cresceu, que representa um lado, né, de modificação, de esquerda, progressista e tudo mais. O Bruno Engler, apoiado pelo Nicolas, sabe? O Bolsonaro não falou tanto, ficou ali quietinho, o Bruno cresceu. E o Fuad... Tá empatado, Isso. Hoje você tem o Tramonte, o Fuad e o Bruno Engler ali numa divisão. E 40%. O Gabriel, do PMDB, também não cresceu. Então você tem esses 3 indo... E a renovação na Câmara Municipal de Belo Horizonte não vai se dar em 20%. E Araguari vai se dar em 20%? E em Uberlândia vai se dar em 20%? Ou seja, ninguém está discutindo o coeficiente eleitoral. Ninguém está discutindo... Assim, eu vejo gente me ligar e falar, Coronel, eu preciso só de 600 votos. Eu falei, não, peraí. Você não precisa de 600 votos. Vamos ver o coeficiente eleitoral do seu partido. É 6 mil votos? É 4 mil votos? É 3 mil votos? Você tem que ver quanto que seu colega vai ter para você chegar nessa posição. Então, assim, a gente está vivendo amanhã, para mim, o dia mais importante da sociedade brasileira, certo? Com toda a minha religiosidade, eu não acho que o dia mais importante é o dia da independência, o dia da proclamação da República, o dia da proclamação da Constituição. O dia mais importante para mim é o dia da eleição. Boa. Certo? Bom, eu falaria aqui muitas horas, mas valeu, conversei demais. Peço desculpas por ter sido